Bob Proctor na casa, prazer em vê-lo, Estou senhor. feliz por estar aqui, Luiz. Eu tô muito feliz que você esteja aqui. Você tem sido uma inspiração para muita gente desde os anos 60. Sim. E eu conheço você a partir do Segredo e acredito que muita gente te conhece a partir disso Claro. também no mainstream. Estavam em todo lado por anos. Sim, sim. E você foi um dos principais que eles mais focaram, sinto que... Bem, eu acho que provavelmente tinha estudado o assunto mais do que qualquer outra pessoa. E então eles me obrigaram a fazer uma sessão. Se você entrar no DVD, no menu, há lá um especial Bob Proctor, onde me mandaram fazer cerca de 30 ou 45 minutos. E eu fiz em meu escritório, em uma tela verde, e apenas comecei a falar e não parei mais. E eles nunca o editaram. Uau. É assim que eles dizem, está lá Como um bônus. E sim, e eu acho que está online para, não sei, 2 ou 3 milhões de espectadores. Uau. É inspirador. Sim, foi um grande sucesso. Mas você já tinha um negócio de muito sucesso. Você ensinava em seminários Bem, e eu essas estou no coisas. negócio desde... Isso foi em 2006. Eu estou no mercado desde 1968. Comecei em 1968 com Nightingale Conant, em Chicago. E você não fez ensino médio, frequentou por 2 meses, Eu você estudei disse. 2 meses no colegial e fui expulso. E por que te chutaram? Bem, eu era inútil. Eu não ia a lugar algum. Não fazia nada. Quer dizer, eu era realmente um ser humano inútil. A palavra meta, para mim, era pensar em um jogo de hóquei ou um jogo de futebol. Não era algo para o qual uma pessoa trabalhasse. Eu havia entrado e saído da marinha, entrado e saído de fábricas e trabalhado em bares. Quer dizer, eu não ia a lugar algum. Eu tinha 26 anos quando acordei. Mas antes disso, nada estava acontecendo. Eu acho que sou muito eficaz no que faço, porque sempre pensei que se funcionasse para mim, funcionaria para qualquer um. Eu era um perdedor. E meu mundo mudou tão radicalmente que nunca deixei de ser fascinado pelo que me aconteceu. E eu quero que isso aconteça com outras pessoas. E pode? E por que você acha que foi perdedor? Me sinto tipo seu irmão aqui, Bem, passamos por isso. Pensei sobre isso muitas vezes. Eu nasci durante a depressão. Eu estou cá há muito tempo. Eu faço 85 anos na Uau. próxima semana. Assim, nasci durante a depressão e a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Eu tinha apenas 5 ou 6 anos de idade. Meu pai foi para o exterior e eu nunca conheci meu pai. Eu tinha um irmão e uma irmã, a irmã mais velha e o irmão mais novo. Então, eu estava no meio e eu tinha a minha avó muito unida com meu irmão e minha mãe com minha irmã. E eu me senti como se estivesse perdido. E seu pai partiu. Sim, bem não havia pai. Ele voltou para casa após a guerra e depois partiu novamente. Portanto, eu não tinha uma direção real enquanto criança. E eu era muito magro. Eu estava sempre abaixo do peso. Acho que eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não sabia nada sobre quem eu era. Ninguém me ensinou nada sobre isso. Naqueles dias, as coisas eram difíceis para todos. Durante a guerra e durante a depressão, seus pais... E eu acho que minha mãe ficava contente só por nos poder alimentar e colocar um teto E sobre nossas sobreviver, cabeças. Sim. Agora, ela era realmente uma mulher fenomenal. Porque fazia tudo sozinha e fazia acontecer. Então, eu e os meus irmãos falamos sobre isso e sempre dizemos, Deus abençoe a mãe porque ela seguia em frente. Então a gente olha para trás e vê que havia um bom gene lá. Uau, e qual foi a maior lição que a sua mãe te ensinou? Acho que a maior lição que ela me ensinou foi a de ser generoso. Ela era uma pessoa muito generosa. Eu dou muito dinheiro. Eu dou muito. Sou considerado uma pessoa muito generosa. E acho que aprendi isso com ela. Lembro-me quando éramos crianças e havia uma família ao lado. Eles moravam na área das praias em Toronto. E no inverno fazia muito frio. E nós aquecíamos a casa com carvão. E eles não tinham carvão. Então a casa deles estava fria. Contei à minha mãe sobre isso e lembro-me que ela me mandou para a esquina com uma nota de $20 para receber É do muita lote 10. grana. Era muito dinheiro. Ela me deu $10 para levar para outra família para comprar 1 tonelada de carvão. Uau. Ela nem sequer os conhecia e isso ficou preso na minha cabeça. Bem, eu ainda estou falando sobre isso 65, 75 anos depois, sim. Era muito generosa, mesmo quando tinha Sim, pouco. e acho que isso foi algo que ela incutiu em mim.
Provavelmente em todos nós, meu irmão e minha irmã também. Ela acabou fazendo isso, ou ganhando mais dinheiro, ou... Bem, não. Ela manteve as coisas funcionando. Ela não entendia realmente as regras para o sucesso, para vencer ou algo parecido. Ela provavelmente estava mais para sobreviver. Sim, claro. E ela o fez. Por isso ela fez um ótimo trabalho com o que ela tinha. O que o poder da generosidade faz para outra pessoa e para você também, o doador? Sabe, Jane Wilhite explica muito bem. Ela dirige os seminários PSI na Califórnia. Ela diz: dá de bom grado e receber de bom grado. Os doadores ganham. Eu acho que o doador fica mais feliz do que o receptor. Sempre, certo? Sim. Quando você serve outras Sim. pessoas, está servindo uma instituição de caridade, Sim. ou pessoas que talvez tenham menos que você, é um sentimento muito incrível. Bem, nossa empresa constrói escolas na África e nós construímos muitas delas. A gente faz escolas Você também. conhece Cynthia Kersey? Não. Você devia entrevistá-la. Ela é uma mulher fascinante. Ela constrói as escolas lá com sua fundação. E eu a conheci e comecei a apoiar o que ela faz. Na verdade, meu filho está lá agora mesmo com sua esposa. E a cada verão, Cynthia leva um grupo com ela e nós construímos provavelmente centenas de escolas lá. Mas eles lhe dão tudo, não apenas as escolas, alimentos nutritivos e... Higiene, água e tudo ela mais. faz de tudo. Muitas escolas foram construídas, mas não duraram muito porque não havia nada para ir com elas. E estou convencido de que dar é uma das regras básicas do sucesso. Por quê? Bem, Emerson disse que a causa e o efeito era a lei das leis. Ação e reação são iguais e opostas. Portanto, ela está em harmonia com as leis do universo. E eu acho que todo este universo opera de uma maneira muito ordenada. Eu estou muito sintonizado com as leis do universo. E eu acho que é por isso. Está em harmonia com as leis de Deus. Eu vejo as leis como o modo operandi de Deus. É assim que tudo acontece. Quando você tinha 26 ou 27, foi quando você começou a acordar ou ter algum tipo de consciência sobre você mesmo, do mundo, o universo, a vida e o que aconteceu quando você acordou? Foi dramático o que aconteceu. Eu estava no departamento de bombeiros em um subúrbio de Toronto e havia um homem por perto que se tornou meu amigo. Ele era amigo de muita gente. Eu tive a sorte de conhecê-lo, Ray Stanford. Ele me deu uma cópia de Pense e Fique Rico. E ele disse: Bob, você já leu alguma coisa? E eu disse: não sei ler. Agora, isso não era verdade, eu sabia. Descobri que eu lia tão bem quanto a maioria das pessoas. Acho que a pessoa comum leu ao nível do 7º ano. E aprendeu a ler até aí, mas nunca melhorou a partir daí. Mas ele me disse: se você fizer exatamente o que eu lhe digo e ler este livro todos os dias, você pode ter tudo o que quiser. Bem, quer dizer, eu estava infeliz. Eu estava doente, estava falido, e eu pensei que era um disparate. Mas ele disse outra coisa. Ele disse: ouça, meu jeito funciona e o seu jeito não. Ele era feliz, saudável e rico, o cara sempre tinha dinheiro com ele, e era um cara grande e saudável. E ele disse: você está infeliz, doente e sem um tostão. Então ele disse: eu devo saber algo que você não sabe, porque diabo você não faz o que eu lhe digo. Bem, eu acho que algo fez um clique. Agora as pessoas estavam tentando me contactar. Eu quando tinha 26 anos de idade, e desde que eu era criança ninguém o tinha feito. Então, eu comecei com o que ele me sugeriu. Ele disse: bem, o que você realmente quer? O que eu queria era algum dinheiro. Eu na época ganhava 4.000 por ano e devia 6.000. Se eu tivesse pago tudo o que ganhei durante 18 meses, eu mal teria saldado a dívida. Era uma situação impossível. Somente olhava o que estava lá. Eu não conseguia ver além disso. Então foi isso que o tornou impossível. E ele disse: escute, escreva o que quiser em um cartão. Agora eu tenho um cartão dourado no bolso. Tenho carregado um desde então. Ele disse: escreva o que quiser num cartão, você pode ter tudo o que quiser. Ele disse: o que você realmente quer? Eu disse: eu quero algum dinheiro. Pensava que se tivesse dinheiro suficiente, todos os meus problemas iriam desaparecer. Todo mundo me ligava: onde está o dinheiro? As pessoas a quem eu devia dinheiro estavam sempre atrás de mim. Por isso eu escrevi que queria ter $25.000.
Se eu tivesse reunido todas as pessoas que conhecia na época e colocado todo o dinheiro dela junto, não teríamos conseguido $25 mil. Provavelmente não teríamos conseguido 1.000. Era uma quantia enorme de dinheiro. Foi uma loucura. Por isso escrevi isso no cartão. Ele diz, você tem que lê-lo todos os dias. Ele continuava dizendo, você já leu? Você já leu? Então ele me fez ler. Ler o seu livro ou ler o cartão? Não, ler o cartão dourado. O cartão, os 25 mil, Somente o cartão dourado. Leia o cartão dourado. Estou tão feliz e grato agora que tenho $25 mil. E eu aprendi algo muito importante com isso. Antes só pensava em dívidas porque as pessoas sempre me telefonavam. Quando você vai me pagar de volta? Se você só pensa em dívidas, você vai ficar endividado para sempre. Você se torna aquilo em que pensa. Bem, este cartão dourado me fez pensar em ganhar dinheiro. Nunca pensei em ganhar dinheiro antes. Eu só pensava em dívidas o tempo todo. E isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Então comecei a ouvir as pessoas falando sobre ganhar dinheiro. E por ouvir falar sobre isso, isso me fez pensar sobre isso. E um cara disse, há um bom dinheiro limpando casas. E eu disse, eu não sou orgulhoso, vou limpar casas. Portanto, eu estava preparado para fazer qualquer coisa por este dinheiro. Então eu comecei a limpar um escritório. E no final do ano, eu ganhava $14.500 por mês. Quê? Eu estava no departamento de bombeiros, o chefe só ganhava $11.500 por ano. Eu estava ganhando $14.500. Isto foi em um ano, para começar. Bem, eu comecei a limpar um escritório, foi no Canada Starts, eu lavava o chão 2 vezes por mês, $15 de cada vez. Eu tenho $30, depois eu recebi outro Kirby's Construction, eu estava recebendo 65. Bem, você sabe que em menos de 5 anos eu estava limpando o escritório em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Era como se fosse um foguete. E estava ouvindo as gravações do Earl Nightingale, eu estava lendo Pense e Fique Rico, e todos os limpadores estavam estudando a mesma coisa que eu estava estudando. Bem, nenhum de nós sabia muito sobre limpezas de casas. Fazíamos um bom trabalho quando limpávamos. Mas se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo, eu lhes diria que estava limpando escritórios. Foi quase acidental o que eu estava fazendo. Eu poderia estar vendendo tapume de casa. Isso não importava. Foi o que eu estudei. O que eu fiz foi fazer com que os outros o estudassem. E eu fui muito irresponsável. Eu estava ganhando todo esse dinheiro, eu ganhava mais de $1 milhão por ano. Eu estava morando em Londres, eu ia ao Playboy Club em Park Lane e jogava roleta. Eu nem me importava se perdia, e quase nunca perdia, quase sempre ganhei. Eu parecia saber onde estava o dinheiro. E então um dia pensei, isto não é muito responsável. Eu não sei que diabos desencadeou isso na minha mente, mas eu pensei, como é que isso aconteceu? E eu não sabia como minha vida havia mudado tanto. Mas havia mudado drasticamente e em pouco tempo. Eu tinha sido educado com a ideia de que para ganhar muito dinheiro é preciso ser muito inteligente. Eu sabia que não era muito inteligente, por isso achei que não era verdade. Fui criado para acreditar que para conseguir um bom emprego você tem que ir à escola. Bem, eu não tinha ido à escola, eu não tinha um bom emprego, eu era dono da empresa inteira. Então eu pensei, isso não é verdade. Então comecei a me perguntar sobre todas essas coisas em que acreditava. São ou não são verdadeiras? E depois, tive que descobrir o que aconteceu. E não consegui descobrir. Levei 9 anos e meio para descobrir o que eu realmente fiz. Como você chegou onde estava. Sim. Antes de eu começar isto, você estava falando de mentores. Acho que eles são essenciais na vida. E quando olho para trás, tive a sorte de estudar com algumas pessoas absolutamente brilhantes. Quer dizer, gigantes. E qualquer sucesso que eu tenha tido é porque tive uma grande orientação. E, começando pela primeira, diz, faça exatamente o que eu lhe digo até descobrir que estou mentindo ou não sei do que estou falando. Então, essa é uma regra que eu segui. Quando eu escolho uma pessoa como mentora, faço exatamente o que ela me diz até descobrir que ela está mentindo ou que não sabe do que está falando. E eles não mentem, sabem do que estão falando. Por isso, tive uma grande instrução em minha vida. E ela funciona. Quem foi o mentor mais memorável para ti? Bem, Ray Stanford, antes de mais, mas todos eles são muito importantes. Sim, diferentes maneiras. Earl Nightingale, enorme. Comecei a estudar suas gravações e depois quis trabalhar com ele. E eu vi que ele tinha distribuidores. Então me tornei um distribuidor. Por fim, desisti do meu negócio. Eu estava disposto a pagá-los para me deixar trabalhar lá.
Eu queria trabalhar com ele, porque sabia que se pudesse trabalhar com ele, eu poderia observá-lo, eu poderia ver o que ele estava fazendo. Eu podia pensar o que ele estava pensando. Porque ele era um gigante em minha mente. Quer dizer, Earl Nightingale e Lyle Conant começaram literalmente o desenvolvimento pessoal como o conhecemos hoje, de forma gravada, e ele o iniciou neste disco, Strangest Secret. Portanto, ele era realmente enorme. Mas estudei com Bill Gove, que era um grande orador, Val Vanderwall, Dr. Roder. Tive mentores fenomenais. A maioria deles são pessoas que você não reconheceria seus nomes, mas eles eram gigantes no que faziam. Você se lembra de ter sonhos na infância? Ou você sempre Não. pensou que não seria nada, um perdedor? Nunca tive sonhos quando era criança. Acho que a área onde cresci, éramos tão pobres, as coisas eram tão difíceis, mas é preciso lembrar que foi durante a Grande Depressão, na década de 1930. Já não há muita gente viva que tenha passado por ela. E nós não tínhamos sonhos. A gente sempre dava um jeito, esse era o trato. Agora, quando eu comecei a ler Pense e Fique Rico, eu tinha 26 anos de idade. Foi quando eu comecei a sonhar de verdade. E qual você acha ser um princípio mais poderoso no livro? Claro que são muitos, mas para você, qual que se destaca? Há muitos, mas é imaginação. E eu tinha aprendido... Olha, eu estava estudando muitas coisas ao mesmo tempo. Nossas faculdades superiores, a escola não nos ensina nada sobre elas. Mesmo muitos seminários não ensinam muito sobre elas. Falamos de você se tornar o que você pensa, mas você tem que ir além disso. A maioria das pessoas vive através de seus sentidos porque estamos programados para isso. Estamos literalmente programados geneticamente e depois ambientalmente para seguir pelo que ouvimos, vemos, cheiramos, provamos e tocamos. Mas tem um cão em casa que pode ouvir, ver, cheirar, provar, tocar. Toda a vida animal funciona através dos sentidos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos essas faculdades superiores. Somos seres criativos, literalmente. Temos percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Estas são as faculdades que nos separam de tudo mais. Todas as outras criaturas do planeta estão completamente à vontade em seu ambiente. Somos a única criatura que está totalmente desorientada em nosso ambiente. E isso porque nos foram dadas as faculdades para criar o nosso próprio ambiente. Mas nunca fomos ensinados a usá-las. Agora nós ensinamos isso em nossa empresa. Nós ensinamos como desenvolver a sua percepção. A vontade. Se você muda a sua percepção, você muda a sua vida. E a vontade? Quando John Kennedy perguntou ao Dr. Wernher von Braun o que seria necessário para construir um foguete que levasse uma pessoa à Lua e a trouxesse de volta em segurança, von Braun respondeu em 5 palavras: a vontade de fazê-lo. Agora, muitas pessoas ouvem isso e não entendem realmente o que ele disse. A capacidade de manter essa imagem na tela da sua mente e nada mais. Porque a vontade é o que lhe dá a capacidade de se concentrar. A energia flui para dentro e através de você, através da concentração. Você aumenta a amplitude da vibração à medida que a energia flui para fora. É assim que se faz a cura ausente. Através da vontade. Um praticante vai manter o pensamento e fazer com que o paciente esteja relaxado e muito calmo. Eles transferem esse pensamento para a mente subjetiva da pessoa. E assim afeta o corpo. A vontade é muito importante. Portanto, temos que entender estas coisas. Intuição. Eu posso andar junto de uma pessoa aí, eu pude perceber assim que entrei na sala, eu sei exatamente como você é. Você pode ter estudado isto, mas opera de um ponto de vista equilibrado entre o hemisfério direito e esquerdo de seu cérebro. Você tem uma mistura interessante em sua personalidade. Eu não sei se você sabe disso. Claro. Eu posso senti-lo. Você é quase um equilíbrio entre os dois. Enquanto digo isso, estou tentando descobrir se você é mais um do que o outro e não acho que você seja. Bem, sua intuição serve porque sua intuição é uma faculdade mental que capta a vibração e a traduz em sua mente. É por intuição que você obtém respostas às suas perguntas. Se você fizer uma pergunta, o lado oposto da pergunta é uma resposta. É o lado igual e oposto. Portanto, nossa resposta vem com nossa pergunta, mas não estamos sintonizados para pegá-la. Como se cada pergunta tivesse uma resposta. A imaginação é claro, é tudo. Portanto, você tem essas faculdades superiores e começa a usá-las. E comecei a aprender a usá-las. E comecei a ver que temos muitas coisas a nosso favor, das quais nunca ouvimos falar. A escola não nos ensina.
Nossos pais não nos ensinam. Se você vai trabalhar em uma empresa, eles não lhe ensinam. Portanto, as chances de aprendê-lo são muito pequenas. E é por isso que há tão poucas pessoas que são realmente bem-sucedidas na vida. Há todo tipo de material sobre o sucesso. Meu Deus, hoje há mais do que nunca. Os livros de autoajuda encabeçam a lista dos mais vendidos. Estão ganhando, é. Em 68, quando eu comecei em 61, quando eu comecei a estudar isto, você tinha O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale, ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Carnegie. Eram alguns livros, Pense em Riqueza, mas não eram assim tantos. Hoje, há milhares deles. Pessoas precisam, porque não sabem como usar ferramentas. Mas eles não sabem como utilizar as informações contidas nos livros. Então, o que são essas 5 faculdades que Você tem a disse? percepção, a intuição, a vontade, a razão, Motivo. sim, imaginação, são 6, e memória. Todos têm uma memória perfeita. Somente é fraca. Trabalhei com Harry Lorraine, que provavelmente tinha a memória mais bem treinada do mundo, e uma vez lhe perguntei: Harry, quanto tempo você se lembra de algo? E ele disse: até que eu quero esquecê-lo. Tivemos um homem, Abdul, da Arábia Saudita, em um seminário sobre a matriz que dirigimos. Ele era psiquiatra. Ele estava ensinando as pessoas a memorizar o Alcorão. Jerry Lucas, um grande jogador de basquetebol, estava ensinando as pessoas em São Francisco a memorizar a Bíblia. Temos uma memória perfeita, somente é fraca, nunca a desenvolvemos. Mas nós crescemos e, eu tenho uma memória tão ruim. Bem, não existe tal coisa. Quanto mais você fala, mais você se convence que é fraco, Exatamente, né? sim. E qual dessas 6 faculdades que você achou mais difícil de você Todas aproveitar elas e são dominar? difíceis de serem aproveitadas porque estamos programados para não usá-las. Por quê? Porque existe apenas um problema em todo mundo, que é a ignorância. Nós não sabemos o que temos. Você vê as pessoas falarem sobre percepção, mas elas não a veem como uma faculdade mental. É apenas uma palavra. Se eu tenho um desafio, algo com o qual estou realmente lutando, aprendi a fazê-lo assim. Eu vou pegá-lo e escrevê-lo em um pedaço de papel o mais claramente possível. De forma que se eu entregá-lo a você, você irá percebê-lo tão bem quanto eu. Vou colocá-lo no meio de uma mesa e sentar-me a olhar para ele. E vou continuar perguntando: agora, esse problema está em mim ou está no papel? Está em mim, e vou trabalhar até que eu consiga, no papel, tirá-lo de Por mim exemplo, o mesmo. que é que você quer dizer? Um problema que poderia... Bem, suponha que eu esteja tentando descobrir como melhorar um determinado seminário com o qual não estou satisfeito. Já o estou fazendo há muito tempo. Então você escreveria Sim, qualquer anote problema. qualquer problema que você tenha. Não me interessa qual é o problema. Talvez lhe falte dinheiro, você não tem dinheiro suficiente, escreva isso. Você está com falta de dinheiro para um propósito. Você quer comprar um edifício ou algo assim. Então você olha para o papel e você se pergunta: O problema está em mim ou está no papel? E você trabalha até tê-lo no papel. Você o tira de si mesmo. Então você pode olhar para ele objetivamente como um estranho o faria. Depois vai e sente-se do outro lado da mesa. Eu posso dizer: agora, como Louis Rose veria isso? Como ele veria isso? Posso ir e sentar no final da mesa, literalmente ir fisicamente e dizer: como Ron Nightingale veria isso? Como ele resolveria isso? Ou como Napoleon Hill e ir para outro lugar? E a pessoa não tem que estar viva. Eles podem estar mortos. Sua energia não está morta. Está sempre aqui. E, bem, o que você está fazendo é mudar sua percepção. Ao mudar sua percepção, você elimina o problema. A resposta está aí. Mas você tem que entrar em harmonia com ela. Portanto, qualquer um deles, você aceita qualquer um deles. A vontade, como estávamos falando, a vontade, se alguém está atrás de você, digamos em um shopping center, e eles estão olhando para você, você o sente olhando para você, não é mesmo? Por quê? O sentimento é a consciência da vibração. E quando uma pessoa está olhando fixamente, ela está se concentrando, está enviando uma carga de energia tão poderosa ao seu cérebro que você começa a senti-la, e você se vira e com certeza há alguém olhando para você.
A concentração aumenta a amplitude da vibração. Há um poder que flui para dentro e através de nós o tempo todo. Ele nunca para. Você pode fotografar a energia que flui para fora do corpo. Bem, a concentração aumenta. Isso torna mais poderoso. Portanto, o que quer que você se concentre, você está dando mais energia. Emerson disse, a única coisa que pode crescer é aquilo que você dá energia. Assim, quando você começa a aprender a usar essas faculdades superiores, você começa a aprender a melhorar a qualidade da sua vida. E você começa a ver por que você é a forma mais elevada da criação de Deus. Eu não vejo Deus como um homem na nuvem que vai responder minhas perguntas por mim. Um grande autor disse certa vez, Deus alimentará todas as aves, mas não colocará comida em seus ninhos. Deus não vai fazer isso por nós. Temos que fazer isso. E assim, temos estas faculdades superiores que temos que aprender a usar. E qual foi o mais difícil para você usar e qual você acha que é o mais difícil para as pessoas usarem? Intuição. Para você ou para os Não, outros? não para mim. A intuição para todo mundo. Não, sim. Porque eu decidi que iria estudar isso. Eu disse que um cara era muito intuitivo e eu queria ser assim. E eu pensava que ele era... Eu teria dito que quando vi pela primeira vez que ele era psíquico. Bem, a verdade é que ele era, todos nós somos. Psique é a palavra grega para mente. E por isso fiquei fascinado com o que ele fez. Ele poderia olhar para você e ler a situação. Eu queria aprender como fazer isso. Por isso decidi que ia estudá-la. E em um seminário, se estou ensinando isso, o que todos querem saber é como você desenvolve a intuição. Porque você pode conseguir... A intuição é um sentimento que você capta. A intuição lê a sensação. O sentimento é a consciência da vibração, portanto, você está lendo a vibração. A vibração é a lei natural do universo. O seu corpo vibra, sua vibração por causa da alta velocidade de vibração. Você tem que tirar sua mente de cima de si mesmo se você vai ler a energia de outra pessoa. Você tem que se concentrar na outra pessoa. Não pode estar inseguro enquanto tenta ser intuitivo. Não pode duvidar de si mesmo, não pode faltar nada. Você tem que dar toda a sua atenção à pessoa com quem você está trabalhando. E é claro que esse é o segredo para falar também. A maioria das pessoas não faz isso. Estamos mais preocupados com o que ele pensa de mim, a minha gravata está bem? O que eu vou dizer Sim, agora? o que vou dizer a coisa certa. Você tem que parar de pensar totalmente em si mesmo e pensar na outra pessoa. E você tem que estar relaxado, você tem que estar muito relaxado e se sintonizar com a energia deles. Você começa a senti-lo como se você estivesse com alguém e dissesse, Deus, eles eram interessantes. Por que eram interessantes? Porque eles estavam interessados. Você quer ser amoroso, seja gentil. Ser amado, seja gentil. Ter amigos, seja gentil. A pessoa mais interessante da sala é a pessoa mais interessada na sala. Exatamente. Foi o que eu sempre Essa aprendi. é a verdade. Uma das coisas que eu costumava ser, eu amo tudo que você está dizendo, eu estou apaixonado por isso, porque, como eu estava dizendo antes, eu costumava ter medo de falar na frente de poucas pessoas, na frente de 3, 5, 10 pessoas era aterrorizante. A ideia de estar na frente de centenas ou milhares de pessoas era muito... Eu preferia a morte. Eu tinha entre 18 a 22 anos. E eu me lembro que alguém me disse isso, da pessoa ser mais interessante também, a mais interessada na sala. E eu fiquei tipo, isso tira toda a pressão de mim, eu não tenho que dizer nada interessante, não tenho que ser esse cara engraçado e carismático. Você só tem que estar interessado. Só escute. E faça perguntas interessantes e perguntas atenciosas e genuínas, não precisa ser esperto, só isso. A maioria das pessoas nem se lembra do nome da pessoa. Por quê? Porque eles não estão interessados no nome da pessoa, mas em si mesmos. O que a pessoa pensa de mim... Se você está realmente interessado, você vai se lembrar do nome da pessoa. Isso é interessante. Você mencionou algo... Há uma boa história que eu uso sobre falar em público. Eu tinha estudado este material por muito tempo. E eu tinha usado. Eu sabia que funcionava. Eu não me perguntava se funcionava, eu sabia que sim. E tudo o que eu queria fazer era ensiná-lo a outras pessoas. Levei 9 anos e meio para descobrir por que eu havia mudado. E quando eu aprendi, tudo o que eu queria era mostrá-lo a outras pessoas. Mas eu estava com medo. Eu era muito tímido, muito egocêntrico. Inseguro, é? Muito inseguro. Mas eu tinha todo esse conhecimento. Eu estava ganhando muito dinheiro. Lá eu me saí bem. Fora dali, esqueça. E em uma das fitas do Earl Nightingale, na gravação chamada A Palavra Mágica sobre Atitude... Você conhece?
Não, tenho que procurar. Oh, você tem que procurá-lo. Vou pegar uma cópia original e enviá-la a você. Ah, por Você favor. conseguiu. Vou Vou ouvir. enviar. Bem, ele disse, agora... está na atitude. Estamos diante de um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar, e por alguma razão igualmente estranha, pensamos que as outras pessoas podem alcançar coisas que nós não podemos. Agora, se você tivesse me perguntado, você entende isso? Eu diria, claro que entendo isso. Eu já ouvi isso 1000 vezes, pelo menos. Bem, eu estava no canto de trás da sala do O'Hare Hyatt. Bill Gove estava falando para 1000 pessoas. Eu estava no canto de trás da sala e o observava. Bill Gove foi o Frank Sinatra dos oradores. Um dos melhores oradores do mundo. E eu observei. Ele saiu, havia 1000 pessoas, havia cerca de uma centena de bancos aqui, 500 aqui, e depois havia um corredor central, e ele chegou a este canto, tinha um microfone de mão e a mão levantada, e ele disse, se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu. Não eu que eu acho que você acha que eu deveria ser, não eu que eu acho que minha esposa acha que eu deveria ser, e não eu que eu acho que os meus filhos acham que eu deveria ser. Se eu quero ser livre, tenho que ser eu. Eu estava observando e pensei, meu Deus, este cara é tão bom. Se eu pudesse fazer isso, eu nunca poderia fazer isso. De repente, aquele disco do Earl começou a tocar na minha cabeça. Agora, aqui mesmo, chegamos a um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar. E eu pensei, maldição, é isso que Earl quer dizer. E de repente percebi que já vinha ouvindo isso há anos. Se Gove pudesse fazer isso, eu poderia fazê-lo. E eu decidi que ia aprender a falar como ele. E eu ia pedir a ele que me ensinasse. E assim, ele se tornou meu mentor. Paguei-lhe muito dinheiro apenas para sentar com ele e conversar com ele por alguns minutos. Várias vezes. Agora, eu não falo nada como Bill Gove. Eu não sou nada como ele. Ele fala de uma forma totalmente diferente de mim, apesar de eu falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. O que ele me ensinou foi estar relaxado diante de um público. Essa foi a grande lição. Se você não estiver relaxado diante do público, o público saberá disso. E como você consegue relaxar em frente à audiência? Você tem que pensar no público. Você tem que pensar como vai ajudar, como vai ensinar-lhes algo. Um outro mentor que eu tive alguns anos atrás me disse algo muito similar, porque eu estive em Toastmasters, tive coaches, e eu superei muito dos meus medos de falar diante de muita gente. Eu fiquei bom nisso, eu ganhei uma boa grana, coisas assim, mas eu ainda estava um pouquinho nervoso com isso e um pouco inseguro. E eu lembro de ligar para ele 15 minutos antes e pedir um conselho para ele, uma ajuda, e ele me falou, não faça ser sobre você, é sobre eles. Você pode estragar tudo, mas não se preocupe com isso, você não vai se lembrar de todas as palavras que disser, não se castigue por isso. Se concentre neles e em como você pode servir essas pessoas. E foi aí que tudo mudou. Como você disse, quando você se concentra no serviço ao público, Você tem que se apaixonar por ajudar aquele público. em ajudar, em doar e... Você deixa de se preocupar com tudo, com sua aparência. É a mesma coisa quando você interage com um grupo de pessoas e você apenas escuta elas, você está preocupado. Você está interessado nelas. É isso. Você tem que ter muita confiança no que faz. Como construir essa confiança que você não tem? Bem, a confiança é adquirida pelo aprendizado. É a única maneira de ganhar confiança. Fui a uma casa noturna em Londres, Inglaterra, nos anos 60. O Talk of the Town era o maior clube do mundo. E o show que eles tiveram foi o Oeste Selvagem. Foi como um show em Las Vegas. Poderia durar 2 ou 3 anos. E eles trariam as estrelas para trabalhar nele. Fui uma noite e tinha um lugar bem ao lado do palco. Havia 1000, eles haviam colocado 1000 pessoas para jantar no Talk of the Town. Não está mais aberto. Wayne Newton era a estrela. Wayne Newton era um garoto. Ele tinha 20, 21 anos. Seu irmão estava tocando com ele, tocando guitarra em uma pequena banda. Saiu daquele palco e pumba! Assim mesmo, ele dominou aquele lugar. Eu nunca o esqueci. Aquele cara estava tão seguro de si mesmo.
E ele tinha o público na palma da sua mão imediatamente. Cada vez que eu vou falar, eu vou encontrar um lugar, se eu for falar com um grupo, talvez eu vá à cozinha e me sente. Aprendi que se você estiver vestido, eles vão pensar que você é o dono do lugar. Eles o deixam em paz. Eu vou sentar-me ali e eu verei Wayne Newton andando naquele palco como uma criança. E é isso que você tem que fazer. Você tem que realmente se apaixonar pela ideia de ajudar ao público. E você é dono do lugar. Você tem que ser você mesmo e entregar. Cada vez que você vê uma estrela sair, eles são donos do lugar quando saem. Mas eles se apaixonaram por ajudar você. Além disso, você parece ter dominado o poder do alter ego. Para mim, como atleta, eu costumava ter medo de jogar antes de grandes jogos. E eu recorria ao Jerry Rice, porque eu era receptor e Jerry Rice era o melhor. E então eu imitava ele, eu perguntava como Jerry Rice faria isso. Como ele levava seu corpo, seu peito, como entraria em campo sua arrogância e sua confiança. E eu agia como Jerry Rice, eu me tornei ele. E isso me ajudou muito no campo, me ajudou a superar minhas inseguranças e meu nervoso, só incorporando a energia de Jerry Rice. Parece que você já fez isso. Faço Com de Wayne. maneiras diferentes com pessoas diferentes. Cenários diferentes, né? Sim. Anos atrás, comecei a perceber o verdadeiro poder da autoimagem, estudando-a. E tenho ensinado isto a muitas pessoas. Vou construir uma imagem, diferentes partes da minha personalidade. Verei alguém que realmente... algo que eles fazem, que eu realmente admiro na maneira como fazem. E eu vou adotar isso. Agora, eu tenho isto. Eu tenho feito isto por anos. E... se você me observa indo de um lugar para outro, eu nunca ando rápido. Eu nunca o faço. Quando eu era criança, isto ficou na minha mente. Havia outro garoto, Donnie Miller, que morava na rua onde vivíamos. Isto foi durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, não havia paz em casa. Estavam longe, atirando uns aos outros. Mas o seu pai estava em casa. O seu pai não estava bem. O seu pai tinha tido um ataque cardíaco. Portanto, ninguém foi à sua casa porque o seu pai estava doente. Eles foram para as outras casas. Mas o médico deve ter dito a seu pai para caminhar. Seu pai estava sempre vestido com um terno, camisa e gravata. E eu veria andando pela rua. Eu via, de vez em quando, andando pela rua. E ele tinha esta marcha realmente relaxada. Então, quando eu estava construindo uma imagem de mim mesmo, a imagem de seu pai ficou presa em minha mente. Por isso, imitei a maneira como ele andava. Mas eu tenho feito coisas diferentes. Por exemplo, eu costumava assistir às gravações do Earl Nightingale. Quando eu fui trabalhar para ele pela primeira vez, ele tinha um estúdio de gravação. Foi assim, com uma janela. Em meu escritório, eu podia assistir quando ele estava gravando. E um dia percebi que ele estava falando para aquele maldito microfone. E eu pensei, aquele microfone é uma pessoa para ele. E entendi que todos os grandes emissores falam apenas com uma pessoa. Imagina Eles não uma dizem pessoa. vocês ou gente. Eles falam com você. Mas eles estariam falando... E percebi que eu estava falando em um microfone. Portanto, na minha gravação, eu estou falando com uma pessoa. É um microfone. Se fosse para um público, estaria falando com uma pessoa. São apenas pequenas lições que eu peguei para melhorar o que estava fazendo. Eu me lembro. Se uma pessoa é negativa em um público, realmente negativa, poderia haver 500 pessoas nesse público. A energia dessa pessoa é tão forte. Que se destaca. E havia uma mulher que eu conhecia, Beverly Lynch, anos e anos atrás, quando eu estava no Nightingale. E eu lhe perguntei uma vez, eu disse, Bev, ela era uma oradora, e eu disse, Beverly, o que você faz quando há uma pessoa negativa na audiência? Ela sorriu, e ela disse que estava falando para a luz, não para a escuridão. Eu disse, uau. Tão óbvio, como é que eu perdi isso? Então, se eu estou falando e há uma pessoa negativa ou algumas pessoas negativas, eu só pego uma pessoa que é super positiva e não importa para onde estou olhando. Essa é a pessoa para quem eu estou olhando. E você foca em pessoas positivas. Sempre. Você não vai tentar colocar sua atenção na pessoa negativa e tentar fazê-la mais feliz e sorrir mais ou... Se você continuar colocando o positivo, se eles apenas abrirem a mente por um segundo, você está dentro. Você tem que levar as informações ao subconsciente deles. Você disse que uma das faculdades mais desafiadoras é a imaginação, é uma das mais difíceis para as Não é a pessoas. coisa mais difícil.
É algo que realmente queremos entender. Porque a maioria das pessoas que usam sua imaginação usam ela da forma errada. Eles imaginam que não vai funcionar, eles imaginam que algo ruim acontece. E o que devemos imaginar com mais frequência? Devemos imaginar, você tem que se ver onde que está, você tem que morar lá. Há um grande livro. Talvez você conheça o livro de Stella Adler, A Arte de Atuar. Oh Deus, você tem que conseguir. Stella Adler foi uma grande professora de atuação. Ela era uma professora de método de atuação. Ela estudou e compreende Lavsky, o professor de atuação russo que originou o método de atuação. Marlon Brando escreveu o prefácio para seu livro. Ele foi o primeiro ator do método a alcançar o estatuto de superestrela. E ele escreveu o prefácio de seu livro. Agora, Stella Adler nunca escreveu um livro. Um homem chamado Kissel pegou todos os seus ensinamentos, todas as suas lições e os colocou em um livro. Assim, quando você lê o seu livro, você vai a aulas de atuação. E como disse Shakespeare, somos todos atores. O mundo é um palco, e isso é verdade. Quando você atinge uma meta, você age como você já estivesse lá. Isso já aconteceu intelectualmente, no momento em que você pensou nisso. Isso já aconteceu emocionalmente, quando se envolve emocionalmente com ela. Portanto, é apenas um período de tempo até que ela se manifeste fisicamente. Mas como não está na forma física, agimos como se ainda não a tivéssemos. É por isso que a maioria das pessoas ficam presas, porque agem como se ainda não tivessem alcançado a sua meta. Ou, eu não posso agir assim, Luiz verá que eu não tenho esse resultado, ele vai achar que eu sou uma farsa. Eu tenho que parar de me preocupar com o que Luiz vai pensar e começar a me concentrar no que Bob pensa. E é assim que você se vê a si mesmo, sua imaginação, você tem que ser essa pessoa. Goethe disse isso, um grande filósofo disse, antes de você poder fazer algo, primeiro você deve ser algo. Portanto, você tem que ser intelectualmente, tem que ser emocionalmente. Como dizem, é assim que uma pessoa pensa em seu coração, é a mente emocional. Bem, então é apenas um período de tempo até que se manifeste fisicamente. Essa é uma das primeiras leis do universo, é a perpétua transmutação de energia. A energia está se movendo para a forma sempre, movendo-se para a forma, através da forma, de volta à forma. Assim, fazemos com que tudo aconteça da maneira como pensamos e da maneira como ficamos presos às ideias. E como as pessoas podem desenvolver sua imaginação diariamente no processo positivo? Algo de Bem, rotina. eu acho que você deveria tirar tempo para imaginar o que você quer. Eu tenho uma sócia, Sandy Gallagher, que é uma mulher brilhante. E ela monta cavalos de passeio. E ela está em Kentucky agora mesmo em um grande torneio, show lá. Ela própria se considera uma campeã mundial. Todos os dias, ela leva o seu tempo e se vê como uma campeã mundial. Ela se vê pegando as rosas, pegando tudo. E isso é o que ela deve fazer. Eu acho que você constrói a imagem do que você quer. Obviamente você imaginou este estúdio antes de construí-lo. Tudo o que você vê aqui faz parte do quadro da sua mente. Mas tudo que você cria duas vezes. Uma vez aqui e uma vez aqui fora. Portanto, você nunca recebe uma pintura original, você sempre recebe um duplicado. A pintura está aqui dentro. Portanto, temos que nos ver com o que queremos aqui. Agora, temos um enorme dissuador em nosso paradigma. Estamos condicionados, geneticamente e ambientalmente. E esse condicionamento controla a vida da maioria das pessoas. É por isso que pessoas brilhantes estão falidas. As pessoas brilhantes são infelizes. Pessoas brilhantes nunca alcançam muito. Eles são absolutamente brilhantes. Mas o seu paradigma os controla. Tudo se baseia no intelecto. Eles são pessoas inteligentes. Mas você tem que considerar de onde viemos. Uma pequena partícula de energia da mamãe, uma pequena partícula de energia do papai chega nadando e esse é um núcleo de nós. Depois, isso continua por 280 dias, atraindo mais energia até a sua estreia no planeta. E então, você é programado ambientalmente pelo seu ambiente. Então, tudo o que está acontecendo vai direto para o seu subconsciente. Então você sai, você é geneticamente programado. Não sabemos até que distância, 4, 5 gerações, possivelmente. Quando eu era jovem, eu tinha cabelos ruivos. Minha mãe não era ruiva, meu pai não era ruivo. Eu tenho um irmão e uma irmã e eles não tinham cabelo ruivo. Faz-lhe pensar bem... Mas o pai de minha mãe e todos os seus irmãos tinham cabelos ruivos.
Por isso, às vezes, salta uma geração. É por isso que nos parecemos com nossos parentes. É um condicionamento genético e depois há o condicionamento ambiental. Sabemos que quase todos os beneficiários da assistência social são de quarta ou quinta geração. Portanto, isto é transmitido de geração em geração. Agora, infelizmente ou felizmente, somos todos exatamente iguais. Temos exatamente o mesmo potencial. Nosso DNA espiritual é perfeito. Mas essa perfeição nunca se expressa corretamente por causa desse paradigma. É um condicionamento em nossa mente subconsciente. Você vê muitas pessoas brilhantes que não conseguem alcançar o sucesso. Eu tinha um bom amigo, Milt Campbell, ele ganhou a medalha de ouro no decathlon. Eu fui decatleta. Você era? Sim, do time americano. Bem, Milt ganhou um em Melbourne e em 56 e ele ganhou também em... Ele ganhou 52 em Helsinki. Bob Mathias ganhou seu segundo ouro. Ele ganhou o ouro em 48 e depois em 52. Milt me disse, se ele me disse uma vez, ele me disse 1000 vezes, toda vez que eu estava com ele. Havia muitos atletas na escola que eram melhores do que eu, mas eles desistiram. Bem, nossos paradigmas nos fazem desistir das coisas. Por quê? Por programação. Você está programado. Você tem que se perguntar, por que eles não fazem isso? Eu trabalhei muito com a Prudential of America. Na verdade, fiquei preso na companhia de seguros por vários anos. Fui tão eficaz no que fazia. E aumentamos suas vendas em, disse um vice-presidente, mais de $1 bilhão. E tudo o que estava fazendo era fazê-los mudar o seu paradigma. Estava conseguindo que eles mudassem a maneira como trabalhavam. Um paradigma, uma cultura é um paradigma. Cada país tem uma cultura. Toda família tem uma cultura. Toda empresa tem uma cultura. Bem, no setor de seguros, anos atrás, eles tinham o que chamavam agentes de cobrança. Eles andavam por aí coletando dinheiro e havia um pequeno livro, como o que você está trabalhando agora, tinha um registro nele. Lembro-me que tínhamos um livro em cima do nosso refrigerador, estava perto da porta dos fundos. O Sr. Spenceley era o homem dos seguros, quando eu era criança ele vinha, e havia um pequeno livro, uma pequena caixa com algum dinheiro dentro. Era sempre apenas um centavo. Ele pegava o débito, marcava o livro e seguia o seu caminho. E foi assim que o negócio de seguros funcionou. Eram chamados agentes de coleta. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a assinar um pequeno pedaço de papel ou algo assim e automaticamente o retiravam da sua conta bancária. Mas os agentes não mudaram. Os agentes iriam vender à noite quando a mãe e o pai estivessem lá, porque não se poderia vender à mãe se o pai não estivesse lá e vice-versa. Isto era a programação. Portanto, aqui estamos nós, nos anos 70. Os agentes ainda iam ao seu escritório todas as manhãs e não iam vender a ninguém, porque vendiam à noite. Eles cobravam suas dívidas durante o dia. Não havia nenhuma dívida para cobrar. Fizeram isso durante anos e ainda o faziam. E eu lhes perguntei, por que você vai ao seu escritório? Bem, você tem que ir ao escritório. Eles estariam lá e eu diria, por que você tem que ir ao seu escritório? Porque nós temos que ir ao escritório. Eles não sabiam por que Sem tinham razão. que ir. Então eles iam almoçar contra a gente. Você já vendeu algum seguro para outra gente? Não. Eu disse, por que diabos você quer almoçar com eles? Consegui que o fizessem. Portanto, tem que ser assim. Você tem que estar pela pele com a pessoa antes das 9 da manhã. E você tem que pedir a cada pessoa que compre pelo menos $100 mil. Com certeza você não precisa mesmo de vendê-los. Basta pedir para comprar. Bem, eu os fiz fazer isso. Eles estavam vendendo mais de $100 mil em apólices por semana, mais do que tinham vendido em um ano em quase todos os escritórios. Você vê como isso é condicionamento? Isso é o paradigma. Era assim que eles estavam trabalhando. Eles fazem isso há anos. Ninguém pensou em mudá-lo. A maior companhia de seguros do mundo. E o escritório central estava tentando descobrir o que eu estava fazendo, porque em todos os lugares em que eu ia vender estavam ficando loucos. E eu estava a mostrar como eles podiam mudar de paradigma. Seu paradigma é o seu comportamento condicionado. E como nós sabemos quando precisamos mudar nosso paradigma? É sempre necessário mudar o próprio paradigma. Com que frequência você muda o seu? Estou trabalhando no momento, todos os dias. Sério? Sim, eu trabalho nisso todos os dias. Mas você deve tentar mudar uma ou duas coisas de cada vez. Não tentar mudar tudo de uma Bem, vez. você sabe qual é o seu paradigma? Basta estudar o seu próprio comportamento. Pense em seus resultados. Você quer melhorar seus resultados, não é mesmo? Certamente quer mais dinheiro. Claro que sim. Você provavelmente quer crescer o programa. Uhum. Como você vai fazer isso?
O paradigma tem que Isso mudar. mesmo. Você tem que mudar a sua maneira habitual de lidar com essas coisas. Então você olha para os resultados e diz, o que eu quero mudar? Os resultados são uma expressão do paradigma, não do intelecto. Sim. Veja, a mente consciente é onde estão todas as informações intelectuais. Você sabe como fazer melhor do que está fazendo. Claro. Você sabe, eu sei. Então por que não fazemos? O subconsciente é programado. É sua mente consciente onde está o intelecto. E aí que está o saber. A pessoa sabe, mas não está fazendo o que sabe. Dizendo, por que você não faz isso? Eu não sei. Bem, você sabe melhor. Eu sei. Então por que você não muda? Eu não sei. Bem, eu sei que seu paradigma controla o seu comportamento. Então, você dá uma olhada em seus resultados e diz o que está causando isso. Então você tem que retomar o seu padrão de comportamento. Por que você está fazendo isso? Porque você está programado para fazer isso. Neste momento, a última vez que fizemos um seminário de mudança de paradigma foi em Los Angeles, há cerca de 3 ou 4 meses, e demos a todos um fichário. É uma coisa maldita, é tão grossa assim. E em cada página, a mesma coisa no topo da página dizia, escreva 10 coisas pelas quais você está grato. E então, vejo uma declaração escrita. Estou tão feliz e grato agora que sei que o meu DNA espiritual é perfeito. E essa perfeição está dentro de mim. Todas as manhãs eu procuro maneiras de melhorar o meu paradigma. Tenho que escrevê-lo com a mão esquerda. Eu sou destro. Hoje eu estou no meu 41º dia. Escrever com a mão A esquerda? escrever com a mão Por quê? esquerda. Está mudando um paradigma. Eu poderia ser tão hábil com a mão esquerda quanto a mão direita, mas eu tenho que mudar meu paradigma. Estou programado. Agora, quando você está escrevendo, você apenas escreve, você não pensa. É por isso que os analistas gráficos podem dizer muito sobre sua personalidade a partir É uma da escrita. escrita mais desleixada. Bem, se você está escrevendo com a sua mão esquerda ou com sua mão direita, ou com a sua mão não dominante, você tem que prestar atenção conscientemente a cada golpe, a cada movimento que a sua mão faz. E no momento em que você para de fazer isso, parece ser arte chinesa o que você está desenhando. É. Mas eu sei que através da repetição de continuar fazendo, provavelmente demorará Uau. um ano. Mas estou aprendendo como o paradigma é forte e como é difícil mudá-lo. Portanto, dentro de um ano, provavelmente serei tão competente com uma mão quanto sou com a outra. Portanto, vou continuar. Qual a coisa que você quer mais mudar em você mesmo para chegar no próximo nível, resultados? Quero ser mais eficaz nas vendas em larga escala. Não um a um, aos pouquinhos, mas uma grande massa. Sim, como se eu tivesse uma equipa de vendas. Temos uma empresa bastante madura, temos cerca de 70 funcionários em nossa empresa, portanto temos cerca de 10, 20 vendedores. Digamos 10 a 20. Eu quero ter uma força de vendas maior. Eu quero criar mais caminhos para eles porque acho que o que fazemos é muito importante. Nós literalmente mudamos a vida das pessoas e eu trabalharei até morrer. Não tenho nenhuma intenção jamais de me aposentar. Acho que essa é uma ideia desprezível. Por isso, eu estou aqui para sempre. Agora, trabalhei uma ideia ontem à noite no avião e algo semelhante. Talvez fosse porque eu sabia que estava vindo para cá. Talvez isso tenha desencadeado isto porque estamos tentando entrar aqui há mais de um ano. É, pois é. Alguém continua me dizendo... As datas mudam e todo Sim, o resto Não podíamos estar aqui até hoje. De qualquer forma, estou no avião e eu estou pensando... Como posso conseguir ajudar mais pessoas? Eu tenho um estúdio em Toronto. Se você alguma vez estiver em Toronto, terá que vir eu ver. quero ver. Temos um belo estúdio. É um canal de televisão. Um dia tive um par de pessoas da estação da TV e perguntei... Senhor, isto é como está num canal de TV? E eles disseram, não, Bob. Isto não é televisão. Mas eu posso operar 4 câmaras simultaneamente. O jovem Scott ali, ele podia operar as câmeras a partir daqui em seu computador. Eu posso transmitir para todo mundo. Está a 50 metros de casa. Uau! E podemos transmitir para todo mundo. E é por isso que eu estou pensando no que vou fazer. Seria como um webinar, mas não será um webinar. Um livecast. Seria uma transmissão ao vivo, sim. E, na verdade, vou mostrar algo para as pessoas. Vou usar talvez 2 ou 3 PowerPoints. Eu uso um PowerPoint apenas como gatilho para colocar a coisa a funcionar e focalizá-los em algo. E então eu me abro a perguntas. Eu faço conversas porque as pessoas aprendem algo nas conversas. Eles escutam e depois dizem, droga, eu não tinha visto isso. Então fazemos uma conversa sobre isso. Comecei a fazer isso imediatamente. Agora eu tenho pessoas trabalhando nisso. E vou chamá-lo Estúdio 333.
Há uma história em um livro que escrevi, 333, e dizemos que 333 é uma ideia. Você só pensa em como pode, não pode pensar por que não pode. O cara levou 3 milhões, 3 horas e 3 dias depois. É uma estação de rádio e seguindo uma ideia que nós lhe ensinamos. Uau. Por isso chamamos a ideia de 333. Demos-lhe o nome de 333 e de estúdio 333.com. Isso Então é esse que vai ótimo. aparecer. E estaremos transmitindo em redor do mundo. Estarei ensinando essas informações. E não de forma organizada, provavelmente de forma desorganizada, com base nas pessoas com quem estamos conversando. Porque eles fazem perguntas, e isso me diz o que eles querem aprender em vez de eu dizer, isto é o que você deve aprender. Eu quero descobrir o que você quer aprender, sabe? Parece bom. É algo que eu estou construindo agora. Quero fazer isso de uma maneira grande. Você acha que vai conseguir chegar no seu potencial máximo? Não, eu sei muito bem que não vou fazer isso. Não é uma coisa boa e você também não saberá. Acho que esse é o objetivo final do homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, todos têm uma imagem diferente disso, mas nós somos capazes de tudo. Temos um potencial infinito. Nosso DNA espiritual é perfeito, a perfeição dentro de nós. E os espíritos são para a expansão e expressão mais completa, nunca para desintegração. A desintegração é causada por nós, portanto o espírito é sempre para expansão e expressão. Somos seres espirituais, para que a perfeição esteja tentando se expressar através de nós. Nós paramos com isso. É quando nos sintonizamos e deixamos sair. Podemos separar os mares, podemos fazer qualquer coisa, somos todo-poderosos. Todo poder, todo conhecimento está 100% presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso está dentro de você, está em mim. Não há limite para o que podemos fazer. E isso é realmente o que eu ensino. Eu ensino, vou dividi-la em pequenos pedaços para uma pessoa, mas você... Qual é o mais perto que a gente pode chegar do nosso potencial? O que é possível? Bem, o mais próximo que você chegará do seu potencial é onde você está agora. E então você tem que pegar e expandir sobre ele. Você tem que fazer melhor no que está fazendo. Assim, como você tem uma grande reputação neste programa. Eu acho que você sabe disso. Mas há todos os tipos de pessoas que nunca ouviram falar dele. É claro, muita gente que o mundo escute Sim. você. É. Bem, então aí está. Você quer um mundo? Como está indo? Você tem a oportunidade de desenvolver ainda mais o seu perfil? Como você vai fazer isso? Como você pode conseguir mais milhões? Eu Você tenho sabe? que usar minha imaginação. Você tem? É por aí que você deve começar. Imaginação, vontade, Sim. intuição e tudo mais. Sim. Então você tem que aprender como usá-las, como desenvolvê-las. Você trabalha nisso todos os dias. Muita gente diria que você está em uma posição invejável. Acho que eu também o faria, porque você está falando com pessoas que sabem muito sobre o que estão fazendo. Portanto, você vai aprender o tempo todo, você está na escola todos os dias, vai trabalhar, você está na escola. É a melhor coisa. Sim, é incrível. Muito bom. Tiffany, você está recebendo uma educação... Ela tá aqui há mais ou menos 3 anos e meio. Tem crescido enormemente, ela tem escutado todo mundo. Nosso gerente de marketing, você adoraria conhecê-la. Ela é Mikey Steller. Ela era Mikey Huller. Então se casou. E ela também está criando 2 filhos. Ela era uma babá quando começou a trabalhar conosco. Agora ela é a nossa chefe de operações e nossa diretora de marketing. Uau. Brilhante. Absolutamente brilhante. Ela nunca havia ido à escola, mas estava comprometida. Ela apenas... Ela seria como você. Você está exposto a grandes informações o tempo todo. É. E... Tiffany, você tem o mesmo potencial que eu. Você parece diferente, você soa diferente, mas nós somos exatamente iguais. Vê? Eu ensino isso num seminário. Eu diria que, se eu lhe pedisse, provavelmente me diria que você é negra. Se eu perguntasse a outra pessoa, provavelmente me diriam que você é negra. A verdade é que você não é. Eles me dizem que eu sou branco, a verdade é que eu não sou. Minha camisa é branca. Se você alguma vez visse uma pessoa branca, provavelmente gritaria e correria. Meu Deus, eles são brancos. Se eu... Não sei, se já viu uma pessoa negra, porque eles disseram, não vemos com os nossos olhos, vemos através de nossos olhos. Fomos programados para ver preto. E você não é preto. Você vê isso? Eu acho que sua camisa é preta, não é? Sim, você não é da cor da camisa, então por que dizemos que a Tiffany é negra e o Bob é branco? Porque estamos programados para ver isso. Agora, se estamos vendo algo que não está lá, quando olhamos para outra pessoa,
Quantas vezes olhamos e vemos algo que não está lá? É aí que a nossa percepção tem que ser mudada. É. Somos todos exatamente iguais. Você não é muito alta, você é de uma tonalidade diferente e você é de um gênero diferente. Então você diria, bem, você não se parece nada com o Bob. Você é exatamente como o Bob. Simplesmente não se parece com o Bob. Mas a verdade raramente está na aparência. Acho que há muito que podemos aprender e a escola não nos está ensinando. A escola não está fazendo o seu trabalho. E o que você acha que você ainda não aprendeu? 85 é isso que você disse, né? Farei 85 na próxima sexta-feira. Sexta-feira desta semana, sim. Legal, muito jovem. Feliz aniversário antecipado. E o que você acha que ainda não aprendeu? Bem, como tudo que eu ensino, eu só sei um pouco disso. Eu não sei tudo o que há para saber sobre nossas faculdades superiores. Não sei tudo o que há para saber sobre percepção, vontade ou razão. Há tanta coisa que eu não sei sobre o que estou fazendo. Eu estudo todos os dias, quero saber mais. Então eu tenho que ir a alguém que sabe mais. Você sabe? É. Estudei o trabalho de Thomas Troward por muito tempo. Ele é um ator maravilhoso. Ele escreveu as palestras de Edimburgo sobre ciência mental, as palestras de Doris sobre ciência mental, além da palavra, o mistério, o significado da Bíblia. Ele foi um grande autor. Sim, e há uma grande mulher, Genevieve Ranch. Ela escreveu Seu Poder Invisível. Ela era a única aluna de Troward. Ela foi estudar com ele de 1912 a 1914. E isso lhe custou $20 mil. Deve ter sido uma grande quantia de dinheiro naquela época. Mas ela era a sua única aluna. E escreveu um livro. Seu Poder Invisível. É um grande livro. Seu Poder Invisível? Seu Poder Invisível. Ok, eu vou olhar. Eu vou lhe enviar uma cópia. É um grande livro. Quais são seus 3 livros mais recomendados para as pessoas em todos os níveis? Esse não é um deles, mas eu o farei. Talvez devesse ser. Pense e Fique Rico. Pense e Fique Rico. É. Como o Homem Pensa, de James Allen. Aham. Você conhece? Sim. Um grande livro. Você é ao Quadrado, do Price Pritchett? Você ao Quadrado? Sim. É um pequeno livro. Você conhece? Não tenho você teria certeza se o Você ao conhecesse. Quadrado? Se você tivesse lido, teria certeza. É um grande livro. É um grande livro. Tem 35 páginas. Cada página é melhor Uau. do que a última. Cada página trata um novo tópico. É. Eu tenho que ter esse livro. Deve ser Eu muito bom. enviarei esse. Esses são seus top. enviarei O Poder Invisível. Eu quero falar sobre dinheiro por um momento. Você mencionou que você estava ganhando mais ou menos 4 mil por ano e gastando 6 mil. Acho que é algo assim. E aí você começou a Não, fazer minhas uma... despesas não eram de 6 mil. Eu devia 6. Você devia 6 mil. Eu devia isso a todos que conhecia. E depois você ganhava cerca de 14 mil por ano e depois disso você... Não, passei de ganhar por um 4 mês, mil por ano exatamente. para 14.500 por mês. Mês. Agora, se você anualizar isso, era 175 por ano. Assim, passei de ganhar 4 mil por ano para 175. Eu não tinha ganho 175 naquele ano. Aumentei para 14.500 por mês. Portanto, se você anualizar, isso é uma mudança fenomenal. E seria possível alguém sair da pobreza para o sucesso financeiro extremo? claro. Você acha que... É claro. Acho que ganhar dinheiro é uma das coisas mais simples que eu aprendi. E é uma das coisas mais mal entendidas. Os ricos sempre tiveram, historicamente, múltiplas fontes de renda. Eles não têm uma, eles têm muitas. Sim. Eu estava limpando pisos. Pensei que a resposta era trabalhar mais. Uhum. Porque eu realmente queria ganhar algum dinheiro. É claro. E eu achei que tudo isso era importante. Hoje minha atitude em relação ao dinheiro mudou drasticamente. Mas eu pensei que a resposta era conseguir outro escritório para limpar. Bem, eu estava trabalhando tão duro que desmaiei na rua. Eu tinha uns 27 ou 28 anos de idade e eu literalmente desmaiei na rua. Eu estava trabalhando tanto. Eu acordei e havia um grande policial olhando para mim. Eu estava deitado ali e foi assustador. Havia um grupo de pessoas ao meu redor, eu vi luzes piscando. Depois vi um par de homens de uniforme com uma máquina. E fiquei assustado. Eu tinha desmaiado. Acho que eles pensaram que eu tinha caído morto. E tive dificuldade para me afastar deles, mas consegui. Eles não me levaram para o hospital.
Eu falei com ele sobre isso e fugi e comecei a pensar: não estou fazendo isso direito? Trabalhar mais e por mais horas não é o caminho. Não. Na verdade, Napoleon Hill escreveu isso em Pense e Fique Rico. Ele disse: se você é uma daquelas pessoas que acreditam que só o trabalho duro e a honestidade trarão riqueza, isso não é verdade. A riqueza é quando ela vem em grandes quantidades. Ela nunca vem como resultado de trabalho árduo. Ela vem em resposta a demandas definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não por acaso ou sorte. Portanto, você tem que encontrar uma demanda e preenchê-la, mas tem que seguir princípios definidos para fazê-lo. Em outras palavras, você tem que estar em harmonia com a lei. Você tem que dar mais do que recebe. Se você está tentando apenas conseguir, esqueça. Bem, eu estava por minha conta e pensei que estava fazendo algo errado. Eu estava ganhando mais dinheiro, mas aqui eu estava desmaiando. Isto não é normal. E é como se uma vozinha na minha cabeça dissesse: se você não pode limpar todos, não limpe nenhum deles. Então eu me vesti. Agora as pessoas me acusam de dormir com meu terno. Eu não teria o meu terno, não importava onde eu estivesse. Porque eu sabia que as faxineiras estavam cansadas e eu estava andando por aí. Eu tinha outras pessoas limpando escritórios e sabia muito bem onde elas estariam. Então eu ia até lá e levava café e donuts e entrava e saía para falar com eles sobre os objetivos. E então eu iria até a próxima pessoa. Mas eu estava sempre bem vestido, porque sabia como você acabava cansado. E se eu estivesse com roupa de trabalho, eles esperavam que eu os ajudasse para que eles pudessem terminar e ir para casa. Mas quando eu tinha sapatos brilhantes e um terno, uma camisa e uma gravata, eles não esperavam que eu os ajudasse a limpar. Então eu correria para o próximo lugar. Depois para o próximo lugar. E foi aí que comecei a abrir escritórios. Fui de Toronto para Montreal e Boston, para Cleveland, para Londres e Inglaterra. Você contratou faxineiros? Onde quer que eu fosse. Sim, eu tinha pessoas limpando. E o que alguém deve pensar sobre quem está lutando financeiramente agora ou quem sente que está lutando há muitos anos e se sente sobrevivendo semana após semana, mês após mês e não sabe como chegar a esse tipo de sensação, essa sensação de liberdade por pelo menos 6 meses ou mais, o que devem começar a pensar? Sabe, o que você acabou de descrever, acho que a maioria das pessoas vive assim. A maioria deles. Isso é bastante triste, mas acho que é verdade. E é porque apenas temos um problema em todo mundo, que é a ignorância. Eles vivem na ignorância. Eles não sabem que o que estão fazendo vai mantê-los onde estão. E eles continuam fazendo isso porque não sabem como mudar. Eles estão sobrecarregados por dívidas. As pessoas dizem: eu preciso do dinheiro. Eles não o têm, eles querem levar suas famílias de férias, eles não têm dinheiro para ir. Assim eles podem pegá-lo emprestado e ir de qualquer forma. Então eles ficam com mais dívidas. Eles têm que entender que não precisam viver assim. Eu escrevi um livro chamado Você Nasceu Rico. A verdade é que você nasce. A maioria das pessoas tem um pouco menos de dinheiro, mas você nasce rico. Rico em potencial. Qualquer pessoa pode ir ao nosso site, ir a bobproctor.com. Você pode baixar o livro Você Nasceu Rico de graça. Não lhe custará um centavo. E o capítulo 2 é o quanto é suficiente. Ele escreve muito bem como sair de uma dívida. Você tem que criar uma rede de pagamentos de dívidas, um programa, tudo isso é feito automaticamente, então você se concentra na prosperidade. Você tem que ter um objetivo financeiro, você tem que trabalhar para isso. E você tem que entender que pode ganhar mais do que está ganhando. E os ricos não têm apenas uma fonte de renda. Eles têm mais de uma. Eu estava ganhando dinheiro a noite toda enquanto dormia. Na verdade, você pode ganhar mais dinheiro enquanto dorme do que pode gastar quando está acordado. Parece uma boa frase, mas é verdade. Não há fim para o que podemos ganhar. Se você não está recebendo informações de alguém que já é rico, então você provavelmente está recebendo informações de pessoas erradas. A maioria das pessoas pergunta ao seu cunhado, ao cara do lado, à garota que conhecem. Diabo, se eles soubessem já estariam ganhando. Eles não sabem. E a maioria das pessoas fala com pessoas que não sabem. Carlyle disse-o bem. Ele disse que não acreditava na sabedoria coletiva da ignorância individual. E é aí que a maioria das pessoas o obtém de pessoas que não sabem mais do que elas sabem. É por isso que estes seminários são tão importantes hoje em dia. As pessoas têm a oportunidade de ir e aprender. A maioria das pessoas não paga para ir. Eu digo às pessoas: escute, se você investir nisto, provavelmente será... Peça emprestado dinheiro para fazer isto. Pode ser a última vez que você pede dinheiro emprestado. Nossos seminários não são arte brutas. Nossos seminários ensinam as pessoas sobre si mesmas. É como quando Bill Gove disse: se eu quero ser livre, tenho que ser eu. Acho que é melhor saber quem eu sou. Eu não sabia quem eu era. Eu estava fazendo um monte de coisas.
eu estava fazendo Brington, eu estava ganhando dinheiro, mas não sabia quem eu era. Eu mesmo me comecei a estudar e quanto mais eu me conheço, melhor eu o conheço. Você só tem que estudar você mesmo. Você saberá o que todos sabem porque todos somos iguais. O nosso comportamento é diferente, nossos resultados são diferentes. Eu ouvi de um amigo meu, o Jim Graciosi, não sei se foi ele que criou isso ou se alguém disse isso pra ele, ele disse que os que pagam prestam atenção. E quando você investe em si mesmo, você está prestando atenção Eu em nunca tinha você ouvido isso mesmo. antes, mas é verdade. Aqueles que pagam mais prestam atenção. Se você não pagar, não vai prestar atenção. Se você pagar mais, vai prestar ainda mais atenção Eu e vai tinha uma aprender. tia e um tio que eram tão pobres quanto os ratos da igreja. Quer dizer, eles não tinham nada. Eles tinham uma casa inteira cheia de crianças. E eu costumava passar por sua casa de tempos a tempos. Eu estava indo muito bem. E dei um seminário e me lembro que era por volta da época do Natal e eu estava com pressa tentando conseguir cartões de crédito em algumas grandes lojas para poder comprar prendas para as crianças. E eu disse, sabe de uma coisa? Ele disse, não importa, no próximo ano será diferente. Eu disse, você sabe, no próximo ano será exatamente o mesmo que este ano, porque você nunca mudou. Eu disse, você deveria ir aos seminários e aprender alguma coisa. Eu sei de algo que você não sabe. Bem, eles viram ao seminário, eles recebiam a cada 2 semanas, então isso significava 3 vezes. Eu acho que eles recebiam 3, talvez 4 vezes por mês. Eles o pagaram 3 vezes em um mês. Esse pagamento extra foi porque 2 pagamentos foram orçados. Eu os fiz pagar para vir. Algo me disse que eu deveria fazê-lo, e eu acho que eles achavam que eu deveria tê-los compensado, mas você sabe? Mark me agradeceu. Minha tia, eu não sei quantas vezes eu os cobrei. Ela disse que eles não teriam continuado voltando. Eu nem sabia do que ela estava falando. Os seminários que eu estava dando eram 7 noites, 7 a 10 noites. Fazíamos uma série de noites anos atrás. Ela disse que não teria continuado a vir. Mas ela disse que, porque eles estavam pagando, eles estavam indo. Não é? Se eles pagam, eles prestam atenção. Isso é bem verdade. E se não o fizerem... Você não se importa. Quando você escutar algo que você não gosta, diz que não é pra você, é. É Eu verdade. tenho algo melhor pra fazer, diz alguma coisa desse Sim. tipo. Aqui em LA é tipo, vou pra praia. Uhum. Dá muito trabalho. Confronta meu ego, não quero fazer isso. Eu estou firmemente convencido de que se uma pessoa não entende um paradigma, não é mais do que uma infinidade de hábitos. Eles são programados em seu subconsciente para controlar seu comportamento. Não tem nada a ver com o quão inteligente você é. Não tem nada a ver com a sua educação formal. Não tem nada a ver com o lado das vias de onde você vem. Tem a ver com o seu paradigma. O paradigma é um programa em sua mente subconsciente. É ao mesmo tempo genético e ambiental. É o que controla o seu comportamento. Todos que podem ouvir minha voz sabem como fazer melhor do que estão fazendo. E eles podem se perguntar, por que não fazemos? É porque eles estão programados para fazer o que estão fazendo. E até que o programa seja mudado, nada mudará. O paradigma tem que ser mudado. Legal. E o que você diria se você pudesse compartilhar 3 hábitos para as pessoas se elas quiserem continuar crescendo a cada dia e serem mais prósperas a cada dia, felizes, alegres, saudáveis em suas vidas, quais são os 3 hábitos que, se fizerem todos os dias, não estou falando de rotina da manhã, estou falando de hábitos em geral que resolvem? Eles devem estudar todos os dias. Estudar. Elas deveriam ter um mentor, alguém que já alcançou aquilo com que elas sonham. Elas podem nem mesmo conhecer essa pessoa. Você poderia se apresentar a ela e perguntar-lhe que meia dúzia de coisas eu deveria fazer todos os dias. Pergunte. Ela sabe, a maioria das pessoas perguntam a pessoas que não sabem mais do que elas. E a terceira, você definitivamente tem que ter um objetivo. E quando você o anota, já o tem intelectualmente. Você vê que opera intelectualmente, emocionalmente e fisicamente. Bem, sua mente intelectual, no segundo em que você diz, no segundo em que você decide, você a tem. Na Bíblia diz, antes de você falar, eu já escutei. É porque o pensamento sempre precede a palavra. No momento em que você se envolve emocionalmente, você o tem emocionalmente. Se você o tem intelectualmente e emocionalmente, é apenas um período de tempo até que você o tenha fisicamente. Ser, ter e fazer. Isso mesmo. Mas o ter necessita de um período de tempo. Não é de um dia para o outro. Cada semente tem um período de gestação ou de incubação. Quando uma mulher fica grávida de um filho, leva 280 dias. O marido não volta para casa um mês depois e diz, vamos lá, onde está? Ele espera. Como disse James Allen, como alguém que entende,
Ele entende que há um período de espera. De onde eu venho, se você planta uma semente de cenoura, leva cerca de 70 dias para se manifestar. Todas as sementes físicas têm um período de gestação ou de incubação. Sabemos disso agora, mas nem sempre o soubemos, nem sempre estávamos cientes. Ninguém conhece o período de gestação de uma semente espiritual, e uma ideia é uma semente espiritual. Mas sabemos que funciona segundo as mesmas leis. E as leis do universo são precisas. Elas podem ser estudadas, elas podem ser compreendidas. Funcionamos de acordo com as leis. Nossa vida é regida por leis. Sabemos que hoje à noite vai escurecer. Não nos perguntamos se vai. Sabemos que quando a maré baixa, ela volta a encher. O inverno nunca segue o inverno. Nós sabemos estas coisas. Tudo isso é uma expressão da lei. Quando colocarmos nossa vida em harmonia com as leis, desfrutaremos mais da vida. Se lutarmos contra isso, perderemos. Muito bom. Me diga algo que você se orgulha que as pessoas não sabem sobre você. Eu realmente não sei. Passo todo o meu tempo pensando em como ensinar isto, sabe? Estou orgulhoso da nossa empresa. Estou orgulhoso das pessoas com quem trabalho. Orgulhoso da minha família. Eu amo o que faço. Eu amo isso. Acho que é uma pena que as pessoas não estudem. Porque, bem, há muitas coisas que não sabemos. E podemos fazer qualquer coisa. A vida é muito especial. Muito bom. Bem, realmente é. Sim. Você tem algum medo? Eu tenho muitos medos. Sim, quero dizer, você teme tudo o que não sabe, mas não deixa que ele o controle. Acho que alguém disse que as pessoas corajosas não têm medo. Eddie Rickenbacker disse, não há coragem sem medo. A coragem faz você enfrentar o que você teme. Então eu tenho medos. Toda vez que eu vou fazer algo que nunca fiz antes, terei medo, mas isso não me impedirá. Na verdade, eu chamo isso de atingir uma barreira do terror. Uma barreira de terror. Uma barreira de terror. Você tem uma nova ideia. Digamos que uma pessoa tem a ideia de deixar o seu emprego e começar a sua própria empresa. É uma ideia empolgante. E eles estão intelectualmente envolvidos com isso. Isso é tudo. Quero dizer, eles podem brincar com isso quanto quiserem. Nada jamais acontecerá, porque é apenas intelectualmente. Eles pegam a ideia e se envolvem emocionalmente com ela, agora todo o inferno se solta. Eles atingem a barreira do terror. Começa a sentir medo, não é mesmo? Aham. E se você não passar a barreira do terror, para onde você vai? Você volta para a segurança. Escravidão é onde vive a maioria das pessoas porque não sabem como fazer isso. Eles não sabem de onde virá o dinheiro. Eles não sabem de onde virá a ajuda. Uma vez ouvi, quando Horatio ia levar TM ao mundo, um dos seus conselheiros lhe disse, bem, de onde virá todo o dinheiro? Ele disse, de onde quer que ele esteja agora. Uau. Adoro isso, porque é lá que o dinheiro virá. Assim, quando as pessoas encontram esse medo porque não têm dinheiro, não sabem como, querem perceber que o caminho já está aqui. Se nada é criado e nada é destruído, toda a energia está 100% presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo o que temos nós o temos aqui mesmo, está bem aqui. Nós simplesmente não entendemos isso. Então, você se depara com esta barreira do terror. Se você não ultrapassá-la, você está frito. Então, se a gente estiver sempre na zona de conforto, nunca poderá realmente... Se algo não me assusta, eu sei que não estou crescendo. Pergunta de atleta, você praticava algum esporte na infância? Não muito, Só não. recreação, essas coisas, né? Como atleta, eu sentia dor quase todos os dias. Nossos treinadores levavam a gente até um limite que a gente não queria chegar. Eles não batiam na gente, não quebravam nossos ossos, mas foi doloroso. Eu preferia estar deitado no sofá, jogando videogame, me divertindo fazendo qualquer coisa. Mas esse limite da dor, quebrar essa barreira de dor e muito desconforto sempre me fez sentir um pouco mais confiante, tipo, uau, eu consigo fazer isso aqui. Eu não sabia que eu podia ir tão longe.
E agora posso ir um pouco mais longe. Fazer aquilo por anos me condicionou a querer dor todo dia na minha vida de uma forma saudável. Foi aqui que o treinador desempenhou um papel integral. Sim, enorme. Os treinadores, os mentores, é isso que eles fazem. Eu acho que se você tiver o treinamento certo durante um período de tempo, então você disse, agora, Está em mim. veja, agora é parte de você. Bem, aí que ele está. É parte de mim, é como se o medo nunca me impedisse. Na verdade, se isso não me assusta, sei que provavelmente não estou indo na direção certa. A gente tem que enfrentar a barreira do terror todos os dias. É muito pra fazer todo dia. Não, eu acho que não. Acho É que não. saudável pra gente ficar procurando coisas que assustam a gente todo Sim, dia. você deve ir por aí. E você vai perceber, depois de passar por isso, que vai do medo à segurança. Mas você tem que entender também que o que você está fazendo é tomar... Você está se envolvendo emocionalmente com uma ideia. Você está mudando o paradigma. Agora, mesmo quando se passa pela barreira do terror, o medo não desaparece porque o paradigma não mudou. É preciso um período de tempo para que o novo paradigma se forme. Por isso o medo vai ficar por um tempo. Até você sentir, essa é a minha nova zona de conforto. É isso Eu mesmo? já passei por isso, agora essa é a minha nova norma. Já sou mais Eu me confortável refiro a com ele isso. como um X. Eu digo, X, 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 e Y é a nova ideia. E o Y não se mistura com o X. Você tem o Y intelectualmente e o X é o condicionamento. E o Y não se mistura com o X, de modo que estabelece uma estranha vibração, que chamamos de medo. Bem, quando você rompe a barreira do terror e finalmente elimina o medo porque se torna o novo X, Um Y seguido do outro, é. exato, assim, ele se torna um novo X e o condicionamento ainda está lá, é apenas a um nível superior. Sim. E quais são os pensamentos que a gente tem que ter todos os dias? Você já me falou dos hábitos, aprender, estudar, ter um mentor, um objetivo, múltiplos objetivos, mas quais são os pensamentos que a gente devia ter internamente e externamente? Bem, eu acho que você tem uma afirmação positiva de si mesmo, que você se dá a si mesmo, e isso tem a ver com o seu objetivo. É assim que se muda um paradigma. O paradigma só pode ser mudado de duas maneiras. Uma delas é o impacto emocional, que não acontece com frequência, e a outra é... E qual o exemplo? Um exemplo disso seria o 11 de setembro. Sim. Agora, o 11 de setembro não foi um impacto emocional para mim. Provavelmente não foi para você. Mas para as pessoas que moravam perto ou que perderam alguém lá, foi um impacto emocional. Algo que o atinge com tanta força que o faz perder a cabeça. Impacto emocional. E a repetição, a constante repetição espacial. Você vê, você toma esta afirmação de uma coisa que quer mudar e você tem que continuar repetindo para si mesmo. Você tem que continuar vendo isso através da repetição. Logo ela se fixa em sua mente. Então o que você tem medo se torna um hábito e você o faz automaticamente. Há coisas que você faz automaticamente hoje em dia que nem sequer pensa, mas a certa altura teve medo de te fazer. Claro. Acho que é assim que você continua mudando. O pensamento é muito poderoso. O pensamento é o prefácio de tudo. As ondas do pensamento são ondas cósmicas. Elas permeiam todo o tempo e o espaço. Eu tive a sorte de trabalhar com Ed Mitchell. Ele era capitão de pouso da Lua em um dos voos de Apollo. E ele fez exercícios de transferência de pensamento do outro lado da Lua. Com Sherman e Ford aqui na Terra, eles já se foram, mas você está fazendo exercícios de transferência de pensamento o tempo todo. Mas ainda não chegamos a um ponto em que realmente compreendamos isso. Se eu... Onde está o meu telefone? Se eu marcar o seu número, estou na sua frequência. Nunca conseguirei que o telefone da Tiffany toque. Eu só farei o seu telefone tocar. Se eu tirar uma foto da Tiffany e enviá-la a um amigo meu em Singapura, ao mesmo tempo em que eu acerto enviar aqui em Los Angeles, eles a têm em Singapura. Você sabe disso. Pensar funciona da mesma maneira. Talvez eu esteja pensando em você. Vou ativar células em seu cérebro. E se você não estiver pensando, essas células vão começar a agitar e você vai começar a pensar em mim. E talvez eu ligue para você no telefone e você diga: diabos, eu estava pensando em acontece o você. tempo todo. Bem, temos que entender o que está acontecendo. Pense nas frequências. Isso tem a ver com os objetivos. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo. Foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso vai tomar a decisão.
Não se toma a decisão quando você tem dinheiro suficiente ou quando você tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Esta mesa está em movimento. Parece estar parada. A lei da vibração decreta que tudo se move, nada descansa. Bem, quando você pensa que se coloca em uma frequência, você só pode atrair o que está nessa frequência. Se você pensa muito em uma pessoa, basta se concentrar. Essa pessoa vai ligar para você. Ou você vai esbarrar com ela na rua porque Estão pensando sobre isso. a lei da atração toma conta. Você pode atrair para você o que está em harmonia com você. Quando você estabelece metas, você tem que se ver já lá. Isso é chamado de mentalidade. Muitas pessoas falam sobre mentalidade e não entendem o que ela é. Eles colocam sua mente em uma frequência em que tem que estar, para atrair o que eles têm que atrair. E é assim que o objetivo se torna forma. Você se envolve emocionalmente, você está tão intelectualmente e emocionalmente envolvido. O único problema é que você ainda não o tem no plano físico. Mas ele se manifestará a tempo. Só não sabemos qual é a hora. Portanto, você está adivinhando a hora em que atingirá o seu objetivo. Eu amo isso. De acordo? Eu amo isso. Eu vivo para isso todos os Eu podia dias. falar com você o dia inteiro sobre isso. Eu quero fazer umas perguntas finais. Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo e se chama As Três Verdades. Eu quero imaginar que você pode escolher um último dia na Terra física e partir. Em algum momento você tem que partir. Pode ser daqui a 100 anos, 300 anos ou amanhã. Quando você quiser que seja. Você escolhe. E imagine que você criou o que você quis criar. Ou quase isso. E você se sente grato por tudo isso e fez tudo o que você queria fazer. Você teve a vida, as relações. Mas por alguma razão você tem que levar tudo com você. Tudo que você criou vai com você daqui. Mas você pode escrever no papel 3 coisas que você sabe que são verdades e você deixaria para trás nesse mundo. E isso é tudo que as pessoas teriam para lembrar de você ou lembrar das suas mensagens. São as 3 verdades. Quais são as suas? É uma pergunta interessante. Viver no agora. Se este fosse meu último dia e eu estivesse fazendo o que quero fazer, eu estaria aqui fazendo o que estou fazendo agora. Porque é isso que estou fazendo. Estou fazendo o que quero fazer. Portanto, acho que é preciso fazer o que se quer fazer. Você tem que ser... Olha, se você perguntar 2 coisas a uma pessoa onde você está e a que horas são, elas sempre lhe darão a mesma resposta. Eu estou aqui e é agora. É lá que temos que viver. Tudo o resto é uma ilusão. Não existe tal coisa como o tempo. Isso é uma ilusão. Algo que usamos para benefício físico. Mas nós não somos seres físicos, nós somos seres espirituais. Portanto, estou aqui, é o agora. Viva no agora. Seja grato. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, disse sobre gratidão na primeira página de seu capítulo 7, algo que nunca esquecerei quando ler. Todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Portanto, não importa o quanto você esteja perturbado, não importa o que esteja incomodando, você pode resolver o que quer que seja. Você pode ser perdoado por qualquer coisa através da gratidão. Basta sentar-se com aquilo pelo qual você é grato. E número 3 é dar. Sim. Simples. Em cada programa, executamos uma série de programas diferentes e é disso que se trata. É disso que se trata a nossa empresa. Neste negócio em que estou envolvido, acho que você vai por um de 2 caminhos. Você tenta se tornar maior e quer ser uma super estrela. Eu nunca quis ser uma estrela, eu nunca quis ser um orador, eu não me vejo como um orador. Eu quero ensinar mais pessoas. Por isso, estou ensinando as pessoas a ensinar pessoas. Atualmente operamos em mais de 100 países. Temos representantes em mais de 100 países. Vamos transmitir este seminário. A última vez que o transmitimos foi em 115 países. É realmente disso que eu penso que se trata. Não se trata de mim. Trata-se realmente de você. E se pudermos adquirir o hábito
de ajudar a outra pessoa a se entender um pouco melhor e a desfrutar um pouco mais da vida, acho que estamos no caminho certo. Portanto, acho que suas 3 perguntas é uma pergunta muito boa. Viva no agora, seja grato. Essa é a primeira coisa que eu faço pela manhã. Sim, eu também. Eu escrevo que estou grato e ensinamos as pessoas a fazer isso. Onde realmente comecei a fazer isso foi com uma parceira maravilhosa, Sandy Gallagher. Ela era uma advogada de valores mobiliários e muito inteligente. Ela era muito boa. Ela comprou bancos, vendeu bancos, converteu bancos. Ela trabalha em bancos comunitários, mas com muito dinheiro. E ela veio a um seminário na época em que o segredo saiu. E eu continuava batendo nas pessoas. O que você realmente quer? Agora, ela tinha tido muito sucesso. Ela se havia formado como a melhor advogada bancária em todas as universidades dos Estados Unidos. Ela era a número 1. Ela havia estudado na Europa, na Inglaterra, e nunca havia pensado no que realmente queria. Seu pai era um advogado bancário e ela, de certa forma, seguiu o seu exemplo. E ela seria uma boa pessoa para você entrevistar algum dia. Larry King a entrevistou uma vez. Ela é uma garota muito inteligente. E financeiramente, vive em uma frequência totalmente diferente. Ela é muito, muito brilhante. Mas agora, eu esqueci porque comecei a falar dela. Ela fez uma mudança maior em nossa empresa do que qualquer outra pessoa. Ela veio, gratidão, foi o que foi. Nós estávamos fazendo um seminário em Phoenix. Eu estava saindo da cidade e ela estava trabalhando. E ela disse, você poderia me encontrar para um café? Ela tinha alguns problemas pessoais e eu disse, claro. Então nos sentamos em um café e ela disse, você pode me dar 3 coisas que eu deveria fazer para resolver o seu problema pessoal? E eu disse, claro. Eu não sabia o que diabos eu ia dizer a ela. Então eu peguei, você sabe como eles têm aqueles guardanapos, os pequenos suportes? Eu peguei um e disse, aqui, escreva 10 coisas pelas quais você está agradecida. E quando fizer, quero que envie amor a 3 pessoas que te incomodam. Uau! Sim, isso é uma coisa difícil de se fazer. Alguém que É um realmente desafio. aborreceu. Envie amor a 3 pessoas que a incomodaram. E, em terceiro lugar, compartilhe com alguém. Então, ela tinha um caderno, algo como o seu, e chamei a Gina. Gina estava no centro, minha assistente, e eu disse, Gina, você poderia fazer um caderno? Eu disse a ela como eu queria. E ela fez um caderno de anotações. Ela conseguiu isso em 1 hora. Ela foi ao Kinko's ou algum lugar com seu computador e já tinha um caderno com o seu nome. E ela estava indo para o Havaí no dia seguinte com sua mãe e irmã. Por isso ela conseguiu um caderno para sua mãe e irmã. E às 3 a cada manhã, no início elas achavam que era muito bobo. Sente-se todas as manhãs e escreva 10 coisas pelas quais você está grata. Mas isso mudou as vidas delas. O impacto sobre ela, sua mãe e sua irmã foi tal que começamos a fazer isso. E agora o fazemos em todos os seminários. É ela quem ensina, se ela está fazendo seminário, e está quase sempre lá. E ela conta a história sobre o que eu fiz com ela, e agora ela o faz com todos. E assim, neste caderno, colocamos que há 10 coisas pelas quais você deve agradecer. Depois tenho que anotar todos os dias. Já faz 1 ano que eu faço isso, e é uma coisa muito poderosa de se fazer. Sim. Gratidão é tudo, é um antídoto para tudo, estresse, raiva, frustração. Todo o processo de ajuste mental, aí está. É. Estresse. Não importa qual seja o seu E problema. se você muda a sua percepção, você muda a sua vida. Sim. E pode ser apenas 1 minuto, mas esse minuto muda o seu mundo inteiro. Mude sua vibração para atrair mais do que você quer. Isso mesmo, sim. Eu quero te agradecer por um momento, Bob, porque você tem feito isso há muito tempo. Já fazia isso antes de eu nascer. 20 anos antes de eu nascer. E o fato de você continuar aparecendo com o mesmo foco, intensidade, generosidade, dia após dia, em seus seminários, e eu espero que todo mundo que esteja assistindo possa visitar o seu site e aprender muito mais sobre o que está lá, e você continua aparecendo e servindo e dando, e eu acho muito inspirador, porque, para mim, muitas outras pessoas testemunhar como mentor e modelo para tanta gente que, mesmo tão bem-sucedido, você continua dando. Você continua aprendendo e compartilhando,
E eu quero continuar sendo esse exemplo que, como você, que viveu por tanto tempo. Então sou muito grato a você e realmente reconheço você por seus dons, sabedoria e humildade no que compartilha. Não apenas agindo como se tivesse todas as respostas, mas aprendendo constantemente. Então agradeço você por isso. Obrigado, Agradeço valeu muito, porque mesmo. eu não gosto de ser convencido, mas eu amo isto tanto. Isso é ótimo, eu posso ver. Quer dizer, eu sempre me sinto privado quando há alguma razão pela qual eu não posso fazer isto, porque simplesmente adoro fazer isto. Adoro quando acordo de manhã. E é como mencionei, bem quando começamos, eu sabia quando poderia mudar. Como hoje eu sou feliz, saudável, rico, eu viajo pelo mundo inteiro, eu tenho amigos maravilhosos em todo o mundo. Acho que quando um cara que estava perdido como eu pode começar a ganhar, qualquer um pode. Quer dizer, eu não me importo, eu já tive em prisões com isto. Eu estava em uma de segurança máxima no Canadá. E eu os fiz deixar sair um cara que era... O diretor o considerava um cão louco. Eles o colocaram em liberdade condicional especial. Consegui que o governo canadiense violasse sua liberdade condicional e lhe desse um passaporte para se mudar para a Inglaterra comigo. Eu já vi situações que você não pensaria que poderiam acontecer, ou as via acontecer. Você está falando de milagres. Quer dizer, eles estão acontecendo todos os dias. Então, eu sabia que quando eu podia vencer, qualquer um podia vencer. É apenas uma questão de obter as informações certas das pessoas certas. Acho que recebemos demasiadas informações das pessoas erradas. E o desenvolvimento pessoal hoje em dia é algo tão conhecido que para não se desenvolver pessoalmente é bastante triste, eu acho. Temos que ajudá-los o máximo que pudermos. E eu não acho que uma pessoa se destrua deliberadamente. Acho que eles são mal orientados. É. Eles são ignorantes. Eles não sabem. Não sabem como mudar. Eles não sabem e não sabem que não sabem. É. Eles estão perdidos. E assim, acho que fazemos o que é a nossa responsabilidade para ajudá-los a saber. Uhum. Sim. Bem, você compartilha muita coisa no seu site, bobproctor.com, e também tem muita coisa nos seus livros. Você faz palestras, seminários, parece que você tem feito aqui em LA o tempo todo, e você tem em todos os lugares. As pessoas podem encontrar no seu site, né? Estamos por aí. Rede social, você tá no Instagram, no Twitter, algo que você ou seu time faça. A equipe faz. Eles preferem que eu fique de fora. Mas eu faço muitos vídeos para o YouTube e eu os filmo no estúdio. É isso aí, Bob Proctor no YouTube, Sim, todos os sim. lugares. Só procurar seu nome, eles podem ver seminários, livros e o que tá rolando contigo. Minha última pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a grandeza é algo para o qual você trabalha. Eu não sei se você se torna nisso. Eu acho que se você se acha ótimo, você está em apuros. Acho que é algo para o qual você trabalha. Acho que é um lugar invejável que você busca, porque traz o melhor de si mesmo. A grandeza dentro de cada um de nós. Não há dúvida sobre isso. A grandeza em cada pessoa. E eu acho que é a essência de quem somos. Eu não sei se você chega lá. Eu vou estar sempre indo para lá, sabe? Sim, sim. Eu quero chegar lá. Eu gostaria de me tornar grande no que faço. Eu acho que sou muito bom nisso, mas há pessoas que são melhores. Há pessoas que sabem mais. E eu quero Sim, aprender com isso é elas. impressionante. Bob, eu te agradeço. Ótimo, tem sido um Muito verdadeiro obrigado. prazer. Eu gostei.